O torcedor palmeirense ainda tenta digerir a revolta que ficou entalada na garganta depois do duelo contra o Flamengo no Maracanã. Não foi só uma derrota. Foi um daqueles jogos que transbordam indignação, que fazem o torcedor se perguntar até onde vai a paciência diante de tanta polêmica envolvendo a arbitragem. A temperatura subiu depois do apito final, e não foi por acaso. Os áudios do VAR vieram à tona, o pronunciamento de Anderson Barros foi direto e incisivo, e a indignação está escancarada. Palmeiras sai do Rio de Janeiro com 2 desfalques confirmados para o próximo duelo no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro e uma sensação nítida de que foi prejudicado, mais uma vez, por decisões no mínimo controversas. O nome de Wilton Pereira Sampaio, velho conhecido do torcedor alviverde, voltou ao centro das discussões. O histórico dele em jogos do Verdão é absolutamente desanimador, são 6 derrotas consecutivas apitando partidas do Palmeiras. E mais uma vez ele foi protagonista, ou melhor, antagonista. Desde o momento em que a CBF anunciou a escala de arbitragem, já havia aquele pressentimento ruim. Quando o torcedor viu que seria Wilton no apito e Caio Max Augusto Vieira no VAR, não teve jeito, desconfiança imediata. E o jogo só confirmou esse receio. Uma atuação lamentável, marcada por decisões duvidosas, em muitos momentos, incoerentes. Os áudios do VAR, que deveriam servir para esclarecer, só colocaram mais lenha na fogueira. O lance do pênalti logo no início da partida, que poderia ter dado ao Palmeiras a chance de abrir o placar no Maracanã, foi ignorado com argumentos que beiram o absurdo. Segundo a análise, a mão de Jorginho foi apenas de referência, sem impacto, mesmo com o braço esticado e com o movimento claro que desequilibra o jogador do Palmeiras. Um pênalti que poderia mudar o rumo do jogo foi simplesmente descartado. Fica difícil entender, principalmente porque, em outras ocasiões, lances semelhantes já resultaram em penalidades marcadas. E não parou por aí. A revolta cresceu quando veio à tona que, durante a partida, o árbitro desligava o microfone ao conversar com jogadores do Palmeiras. Gustavo Gomes foi quem expôs a situação, dizendo que tentou dialogar com o árbitro, mas ouviu palavras impróprias, e tudo fora do alcance do áudio oficial. Uma atitude, no mínimo, suspeita. Fica difícil acreditar em imparcialidade quando um árbitro toma esse tipo de atitude, se fecha ao diálogo e ainda termina o jogo distribuindo cartões vermelhos no pós-jogo. Piquerez e João Martins foram expulsos depois do apito final. Segundo relatos, o lateral uruguaio disparou: "Você veio aqui nos roubar." E é difícil não entender essa indignação. Diante de tudo o que aconteceu, essa frase soa como um desabafo carregado de frustração. Com essas expulsões, o Palmeiras já tem baixas confirmadas para enfrentar o Cruzeiro. João Martins, membro importante da comissão técnica, estará fora do banco de reservas, e Piquerez desfalcará a equipe em campo. 2 nomes importantes que não estarão disponíveis no momento em que cada ponto vale ouro na briga pelo título. E tudo isso, no fim das contas, consequência direta da condução desastrosa da arbitragem naquela noite no Rio. E se dentro de campo a sensação era de impotência, fora dele a diretoria resolveu se manifestar. Anderson Barros fez um pronunciamento firme, com palavras que traduzem bem o sentimento geral da torcida. Ele deixou claro que o Palmeiras não vai se apegar à arbitragem como desculpa para a derrota. Admitiu, inclusive, que houve erros individuais. Mas ressaltou que é inadmissível ver técnicos e dirigentes do Flamengo usando a narrativa de que o Palmeiras é favorecido, justamente após um jogo em que a arbitragem pesou contra o Verdão. Anderson classificou como hipócritas as falas de Felipe Luiz e Boto, dirigentes do clube carioca, e lembrou de episódios anteriores em que insinuações sem provas foram usadas para criar um ambiente de pressão. Disse ainda que espera que a justiça desportiva trate essas atitudes com o rigor necessário, para evitar que o futebol brasileiro continue refém desse tipo de comportamento. E não foi só o pênalti não marcado que gerou polêmica. No lance que originou o gol de empate do Flamengo, mais uma vez a arbitragem foi contestada. Houve um contato claro entre Pedro e Bruno Fuchs, mas a interpretação dos árbitros foi que o zagueiro palmeirense é quem buscou o contato. Uma visão completamente diferente da que a imagem mostra. O Pedro estica o braço, há um impacto, e o zagueiro perde o equilíbrio. Mas, na análise do VAR, tudo foi normal. É como se a imagem mentisse,
como se a interpretação precisasse se adaptar ao que interessa. E isso, para o torcedor que assiste e se envolve, é revoltante. Durante a transmissão, e principalmente após o apito final, a irritação foi visível. Muitos torcedores se manifestaram nas redes, e o clima ficou pesado. E não é para menos. É uma sequência de episódios que parecem repetir o mesmo roteiro: Palmeiras jogando bem, competindo, mas sendo prejudicado por decisões de arbitragem que sempre levantam dúvidas. E o mais revoltante é ver que, no fim das contas, ainda precisa lidar com provocações externas, como as declarações de dirigentes adversários que minimizam o que aconteceu em campo. Enquanto isso, o time segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. 61 pontos somados até aqui, o mesmo número do Flamengo, mas com uma vitória a mais. Isso mantém o Verdão na ponta da tabela, dependendo apenas de si para levantar mais uma taça. A missão agora é virar a chave e pensar no próximo compromisso, que será contra a LDU, fora de casa, pela semifinal da Libertadores. Um jogo duro, em altitude, num cenário totalmente diferente, mas que exige concentração máxima. O torcedor sabe que a competição continental é prioridade e quer ver o time reagindo rapidamente. Vitor Roque, por sua vez, segue mostrando que está em boa fase. Marcou mais uma vez no Brasileirão e chegou a 13 gols, assumindo a vice-artilharia da competição, atrás apenas de Arrascaeta e Caio Jorge, que tem 15 cada um. Uma marca expressiva, que mostra que o jovem atacante está cada vez mais adaptado e decisivo. Mesmo num jogo cercado de polêmicas, ele conseguiu deixar sua marca. Agora, o que resta para o torcedor é esperar por justiça. Não só dentro de campo, mas também fora dele. Que as palavras de Anderson Barros não fiquem apenas no discurso, e que realmente haja consequências para quem se aproveita de narrativas infundadas para distorcer os fatos. A verdade é que o Palmeiras, mais uma vez, foi prejudicado, e isso precisa ser discutido com seriedade. A indignação com a arbitragem brasileira já não é novidade. Mas quando ela atinge esse nível, com áudios vazados, microfone desligado, interpretações forçadas e expulsões após o jogo, fica claro que a situação saiu do controle. O que o torcedor quer não é favorecimento. É apenas justiça. É poder assistir a um jogo sabendo que será decidido pelo que acontece entre as quatro linhas, e não por quem está com o apito ou na cabine do VAR. O futebol perde quando a confiança no sistema se esvai. E, infelizmente, esse é o sentimento dominante depois do que aconteceu no Maracanã. E mesmo com toda essa bagunça nos bastidores da arbitragem, o que deixa o torcedor palmeirense mais indignado é que o Flamengo, mesmo com toda a ajuda, não precisou fazer muito esforço para vencer. Foi um time que em momento algum demonstrou superioridade tática ou técnica gritante. O Palmeiras, apesar das falhas e das interferências externas, competiu. Bateu. De frente. Criou chances. E poderia, sim, ter saído com um resultado diferente se o critério da arbitragem fosse outro. E esse é justamente o ponto: quando o jogo é nivelado, qualquer decisão errada pesa. E no Maracanã, essas decisões vieram em série, sempre pendendo para o lado rubro-negro. Ainda é difícil engolir o que aconteceu naquele pênalti marcado para o Flamengo. No lance, o Danilo Barbosa segura o Vitor Roque fora da jogada que geraria o gol, uma disputa de corpo que sequer interfere diretamente na construção da jogada, mas o árbitro enxergou ali um motivo para a penalidade. O problema não é só marcar o pênalti, é ignorar todo o contexto ao redor. No mesmo lance, o Pedro empurra o Bruno Fuchs claramente, e esse empurrão sim, dentro da jogada, afeta a movimentação da defesa. Mas esse detalhe passou batido. O VAR teve acesso às imagens, analisou, e mesmo assim decidiu ignorar o empurrão. Alegaram que o zagueiro foi quem procurou o contato. Uma narrativa que simplesmente não se sustenta ao ver o replay. Fica a sensação de que, contra o Palmeiras, a interpretação é sempre mais rígida, menos tolerante. Enquanto, para outros clubes, os critérios são mais maleáveis, mais flexíveis. Essa inconsistência irrita não só os jogadores, mas também a torcida, que já não aguenta mais ver jogos importantes sendo definidos por erros de arbitragem. E não estamos falando de um jogo qualquer.
Flamengo e Palmeiras são os dois times que disputam ponto a ponto o título brasileiro. Um erro nesse tipo de confronto tem peso dobrado. E o torcedor sente isso na pele. E quando os protagonistas do lado rival ainda vêm a público minimizar tudo, como se nada tivesse acontecido, a revolta aumenta. Felipe Luiz dizer que o Palmeiras é o time que menos pode reclamar de arbitragem soa como deboche. É querer apagar uma série de episódios em que o clube paulista foi prejudicado com decisões absurdas. E quando o Boto aparece dizendo que quem reclama é porque não está acostumado a não ser favorecido, aí beira o desrespeito. Não só ao Palmeiras, mas ao futebol como um todo. Essas falas, além de falsas, são perigosas porque alimentam uma narrativa distorcida, que tenta jogar a opinião pública contra um clube que, na prática, foi claramente prejudicado dentro de campo. Anderson Barros, ao se posicionar, acertou ao ir além do discurso técnico. Ele tocou num ponto essencial, a ética. Criticar erros de arbitragem faz parte do jogo, mas usar declarações infundadas para distorcer a realidade é outro papo. O dirigente foi firme ao lembrar do episódio no primeiro turno, quando Boto inventou que dirigentes palmeirenses tentaram invadir a sala da arbitragem no Allianz Parque. Mentira desmentida por todos, inclusive na súmula do árbitro da partida. E mesmo assim, esse tipo de comportamento continua sendo adotado, sem nenhum tipo de consequência severa. É essa impunidade que preocupa. Porque, se ninguém é punido por mentir, por criar teorias falsas, o ambiente do futebol vira um terreno fértil para manipulações narrativas. Do lado palmeirense, o foco agora é tentar virar essa chave o mais rápido possível. Libertadores vem aí. Jogo contra a LDU, fora de casa, num dos campos mais complicados do continente. Jogar em Quito, além do fator técnico, impõe um desafio físico pela altitude. E o Palmeiras sabe que não pode levar a frustração do Brasileirão para esse duelo. O emocional precisa ser controlado. É a hora da comissão técnica trabalhar não só o plano de jogo, mas também a cabeça dos atletas. Porque o que vem pela frente é um jogo de semifinal, que pode definir o rumo de toda a temporada. Ao mesmo tempo, a liderança no campeonato nacional ainda é real. O Palmeiras está na ponta, e mesmo com a derrota, segue dependendo apenas de si. Mas é evidente que a margem de erro diminuiu. Qualquer novo tropeço pode ser fatal. Por isso, perder dois nomes importantes como Piquerez e João Martins justamente nessa reta final é um baque. Ainda mais considerando que o elenco já vinha sofrendo com ausências e desgaste físico. E a torcida, por sua vez, vai precisar fazer a sua parte, apoiar, comparecer e manter o clima de confiança, mesmo diante da indignação. Voltando à arbitragem, o que mais incomoda não é só o erro. É a reincidência. É saber que o mesmo árbitro que já protagonizou partidas polêmicas envolvendo o Palmeiras continua sendo escalado sem nenhum critério aparente. Wilton Pereira Sampaio não é nome novo nessa lista de reclamações. E mesmo assim, segue sendo convocado para jogos grandes, como se nada tivesse acontecido. Isso só reforça a sensação de impunidade, de que reclamar não adianta, de que tudo segue igual. E aí, quando surgem os áudios do VAR mostrando análises rasas, justificativas frágeis e falta de critério, a desconfiança só aumenta. O torcedor comum já não confia mais no sistema de arbitragem. A sensação de que os bastidores pesam mais do que os méritos em campo está cada vez mais forte. E enquanto a CBF não agir com firmeza, punindo quem erra e quem mente, o futebol brasileiro vai continuar patinando nesse mar de desconfiança. Não basta divulgar áudio do VAR. Tem que haver consequência. Tem que haver cobrança real, punição real. Porque senão, vira só uma encenação para inglês ver, um teatro que não resolve o problema e só aumenta a revolta dos clubes e dos torcedores. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro terremoto chacoalhou o futebol brasileiro nas últimas horas. A CBF confirmou oficialmente que novas imagens foram encontradas e analisadas, apontando indícios de erro grave, e até de possível manipulação, na partida entre Palmeiras e Flamengo.
A revelação caiu como uma bomba entre torcedores, dirigentes e comentaristas, que agora tentam entender o tamanho do escândalo que começa a se desenhar. De acordo com fontes próximas à entidade, as imagens teriam sido enviadas por um canal interno de verificação, mostrando ângulos inéditos das jogadas mais polêmicas do confronto. Em um dos lances, a câmera de segurança do estádio, até então fora da transmissão oficial, teria captado uma comunicação incomum entre membros da arbitragem e operadores do VAR. Essa suposta conversa, ainda não divulgada publicamente, teria gerado dúvidas sobre a neutralidade das decisões tomadas durante o jogo. Nos corredores da CBF, o clima é de tensão. Há quem diga que a entidade teme uma repercussão sem precedentes, com possíveis suspensões e até anulação da partida. Enquanto isso, nas redes sociais, o burburinho é ensurdecedor. Torcedores do Palmeiras exigem reparação e falam em roubo escancarado, enquanto flamenguistas rebatem, acusando uma campanha de desinformação e manipulação para desestabilizar o clube. Jornalistas esportivos e ex-árbitros já começaram a se posicionar, pedindo transparência total nas investigações. Comentários de bastidores apontam que o dossiê das imagens foi entregue diretamente à presidência da CBF, acompanhado de uma solicitação urgente para auditoria independente. A pressão é tamanha que alguns nomes do quadro de arbitragem estariam considerando pedir afastamento temporário até que tudo se esclareça. Ainda que a CBF tente adotar um tom de cautela, é inevitável a sensação de que algo grande está por vir. O episódio reacende o velho debate sobre a credibilidade do VAR no futebol brasileiro e expõe, mais uma vez, as rachaduras de um sistema que prometia acabar com a polêmica, mas parece tê-la multiplicado. Nos bares, nas rádios e nos grupos de torcedores, uma pergunta ecoa com força: será que desta vez o escândalo vai mesmo estourar? O certo é que o futebol nacional amanheceu em chamas, e, até que todas as imagens venham à tona, o torcedor continuará dividido entre a desconfiança e a esperança de ver, enfim, a verdade sendo mostrada. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!